Já se sentiu completamente abandonado por Deus, num deserto de silêncio onde cada oração parecia ricochetear no céu sem resposta, deixando no coração apenas o eco vazio de uma fé testada ao limite da desistência? É um lugar de profunda angústia para o buscador sincero, um vale sombrio onde a ausência da voz divina parece a sentença mais cruel e a alma se debate entre a esperança e o desespero, questionando a própria realidade da presença de um Deus que se cala. Muitos se veem aprisionados nessa mudez espiritual, presos na armadilha de uma espera que se arrasta, transformando a expectativa em cansaço e a fé em uma mera formalidade sem vida, sem a vitalidade da comunicação com o divino. A verdade é que essa experiência de aparente ausência não é um indicativo de que Deus se ausentou, mas muitas vezes um convite a uma escuta mais profunda, a um aprendizado sutil que o Espírito Santo anseia por nos guiar, revelando que a voz do Pai nunca se calou, apenas se expressa de formas que talvez ainda não compreendemos. O grande desafio reside precisamente nesse ponto. Como ouvir uma voz que parece não se manifestar? Como discernir a orientação divina em meio ao tumulto da vida ou ao silêncio ensurdecedor da alma? Esse anseio por clareza, por um sinal, por uma palavra que venha do alto, é a expressão de uma necessidade humana e espiritual intrínseca. A busca por uma conexão que traga propósito e direção a uma existência muitas vezes confusa e sem rumo. No entanto, a forma como Deus fala e a maneira como somos ensinados a ouvir são processos orgânicos, espirituais e profundamente transformadores, que transcendem a expectativa de uma voz audível e ressoam nas profundezas do nosso ser, guiados pelo inesgotável poder do Espírito Santo. Ele é o mestre da percepção espiritual, o guia que desvenda os mistérios do coração divino e nos capacita a captar as nuances da comunicação de Deus, mesmo quando o mundo insiste em abafar qualquer murmúrio celestial. O silêncio, muitas vezes interpretado como ausência, pode ser, na verdade, uma poderosa ferramenta pedagógica nas mãos de Deus. Um período de lapidação, onde as distrações mundanas são gradualmente silenciadas, para que a alma se torne mais sensível ao sutil. É nesse deserto de espera que as velhas formas de pensar e as expectativas limitadas sobre como Deus deveria falar são desfeitas, abrindo espaço para uma nova compreensão e uma sensibilidade aguçada. A mente humana, por sua natureza, busca o concreto, o audível, o visível, e quando essas manifestações diretas não ocorrem, tendemos a crer que Deus se calou. Contudo, o Espírito Santo, com sua sabedoria infinita, opera de maneira muito mais sofisticada, ensinando a alma a discernir padrões, a sentir a quietude da convicção, a reconhecer a iluminação que emerge das Escrituras e a decifrar os sinais que se manifestam nas circunstâncias da vida. É um treinamento para além dos sentidos, um mergulho na dimensão espiritual, onde a comunicação se dá em um nível de intimidade e profundidade que desafia a lógica humana. A jornada de aprendizado para ouvir a voz do Espírito Santo começa com a humildade de reconhecer que a nossa capacidade natural é limitada e que precisamos de uma intervenção divina para aprimorar essa percepção. Não se trata de uma técnica a ser dominada, mas de um relacionamento a ser cultivado, uma dependência a ser abraçada, onde o Espírito é o verdadeiro instrutor e o crente, o aprendiz atento. O silêncio inicial, portanto, serve como um estágio crucial de preparação, um tempo para desaprender o que é humano e superficial e abrir-se ao que é espiritual e profundo. É como um músico que afina seu instrumento. O silêncio precede a melodia perfeita. Nesse período, o Espírito Santo já está operando,
refinando a percepção interior, limpando os canais da alma de ruídos e impurezas que poderiam distorcer a mensagem divina, preparando o solo do coração para receber a semente da palavra de Deus em sua plenitude e verdade. Um dos primeiros e mais fundamentais métodos pelos quais o Espírito Santo nos ensina a ouvir é através da iluminação das Escrituras. Muitas pessoas leem a Bíblia como um livro comum, buscando informações ou inspiração moral. Mas a voz de Deus, a voz viva e ativa que traz transformação, raramente se manifesta apenas na superfície do texto. O Espírito Santo é o autor divino das Escrituras, e é Ele quem as torna vivas, relevantes e pessoais para cada leitor. Sem a sua intervenção, as palavras permanecem letras mortas. Com a sua atuação, elas se tornam lâmpada para os pés e luz para o caminho. É a unção do Espírito que permite que um versículo lido centenas de vezes, de repente, salte da página com uma revelação fresca, uma resposta direta a uma angústia específica, uma direção clara para um dilema complexo. Não é que o versículo mudou, mas a nossa percepção dele foi alterada pelo toque divino, abrindo nossos olhos espirituais para a profundidade da verdade ali contida. Essa iluminação não é uma experiência mística e isolada, mas um processo contínuo de meditação e busca. O Espírito Santo nos convida a mergulhar nas Escrituras não apenas por leitura rápida, mas por um estudo devocional e contemplativo, onde as palavras são saboreadas, ponderadas e permitidas a penetrar as camadas mais profundas do coração. Ele traz à memória passagens que parecem pertinentes, conecta ideias que antes pareciam desconectadas e revela princípios universais que podem ser aplicados a situações particulares. Isso acontece não por uma manipulação sobrenatural do texto, mas por uma ativação da nossa compreensão, um despertar da nossa mente espiritual para a sabedoria divina contida na palavra. É um processo de aprendizado que exige paciência e dedicação, um compromisso diário com a fonte da verdade, permitindo que o Espírito Santo use esse meio primário para falar de forma clara e inconfundível. Além da palavra escrita, o Espírito Santo opera através de um testemunho interior, uma voz silenciosa e uma convicção profunda que ressoa na alma, confirmando a verdade ou alertando para o erro. Não se trata de uma voz audível, mas de uma certeza que nasce do espírito humano em comunhão com o Espírito Divino. Uma paz que inunda o coração quando se está no caminho certo, ou uma inquietação que sinaliza um desvio. Essa é a voz mais íntima e pessoal de Deus, um diálogo direto que o Espírito Santo facilita dentro de nós. No entanto, discernir essa voz interna exige uma sensibilidade apurada, pois pode ser facilmente confundida com os próprios desejos, medos ou pensamentos. É aqui que o treinamento do Espírito se torna vital. Ele nos ensina a diferenciar a voz da carne, da alma e do Espírito, refinando nossa capacidade de reconhecer o toque inconfundível do divino. Se você acredita que Deus continua falando aos corações que o buscam, escreva nos comentários esta declaração de fé. Espírito Santo, abre os meus ouvidos espirituais. Ao escrever essa frase, você estará fazendo uma oração pública de fé e encorajando outras pessoas que também estão esperando uma resposta do Senhor. Que esta declaração fortaleça a sua caminhada e alcance aqueles que precisam redescobrir que Deus nunca deixou de falar. Essa sensibilidade se desenvolve à medida que nos submetemos à palavra de Deus e buscamos a santidade. Quanto mais o nosso caráter se alinha ao caráter de Cristo, mais claros se tornam os canais de comunicação interna. O Espírito Santo não opera no caos ou na confusão. Ele é um espírito de ordem e paz. Portanto, um coração purificado e uma mente renovada
são pré-requisitos essenciais para captar esse testemunho interior com clareza. É um processo de purificação contínua, onde o Espírito Santo nos convence do pecado, nos guia à justiça e nos habilita a viver de uma forma que honre a Deus, tornando-nos receptores mais puros de sua voz. A pureza de coração, a sinceridade de intenção e a busca por uma vida que agrada a Deus são os filtros que o Espírito usa para garantir que o testemunho interior seja genuíno e não uma projeção de nossos próprios anseios ou medos. O Espírito Santo também nos ensina a ouvir a voz de Deus, através das circunstâncias da vida, dos eventos que se desenrolam ao nosso redor, das portas que se abrem e das que se fecham. Para o olhar desatento, a vida pode parecer uma série aleatória de acontecimentos. Para o coração guiado pelo Espírito, cada circunstância se torna uma peça no grande quebra-cabeça da vontade divina, um sinal, uma confirmação ou um aviso. O Espírito Santo, que tem soberania sobre todas as coisas, orquestra os detalhes da nossa existência para nos guiar, muitas vezes de formas que só se tornam claras em retrospectiva. Ele pode usar um encontro inesperado, uma oportunidade repentina, um impedimento frustrante ou até mesmo uma crise para nos direcionar, para nos falar sobre um caminho a seguir ou um a evitar. Discernir a voz de Deus nas circunstâncias exige fé e uma disposição para ver além do imediato. Requer a capacidade de não apenas observar os fatos, mas de interpretá-los sob a lente da fé e da providência divina. O Espírito Santo nos capacita a perceber a mão de Deus agindo nos bastidores da vida, a reconhecer padrões e a entender que nada é por acaso para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. No entanto, é crucial que essa interpretação das circunstâncias seja sempre filtrada pela palavra de Deus e pelo testemunho interior, para evitar conclusões precipitadas ou errôneas. As circunstâncias sozinhas podem ser enganosas. É a sua interação com a verdade bíblica e a paz interior que valida a mensagem divina, transformando eventos cotidianos em momentos de revelação e clareza. Ainda, o Espírito Santo utiliza conselhos sábios e espirituais como um meio de nos falar. Deus não nos criou para vivermos isolados. E a sabedoria divina muitas vezes se manifesta através de outros crentes, pessoas maduras na fé que possuem o dom do discernimento e a capacidade de oferecer orientação segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo pode usar um amigo, um pastor, um líder espiritual ou até mesmo um estranho para trazer uma palavra que se encaixa perfeitamente em nossa necessidade. Uma palavra que, ao ser ouvida, ressoa com o testemunho interior e se alinha com a palavra escrita. Essa não é uma delegação da responsabilidade de ouvir a Deus, mas uma confirmação e um enriquecimento da comunicação divina. Um lembrete de que fazemos parte de um corpo e que a sabedoria coletiva é um recurso valioso. É fundamental, contudo, que qualquer conselho humano seja avaliado e testado pelo Espírito. Nem todo conselho, por mais bem intencionado que seja, vem de Deus. O Espírito Santo nos ensina a filtrar as informações, a discernir os espíritos e a buscar a confirmação em várias fontes: a Bíblia, a oração pessoal, o testemunho interior e, se possível, a confirmação de outros conselheiros espirituais. Ele nos dá a sabedoria para distinguir a voz da experiência humana da voz da sabedoria divina. Portanto, essa via de comunicação é um complemento, uma forma de Deus solidificar e corroborar as mensagens que já estão sendo transmitidas por outros meios, garantindo que a direção seja clara e a vontade divina seja inconfundível para o coração que busca diligentemente. Um aspecto crucial no aprendizado de como ouvir a voz do Espírito é a oração persistente e contemplativa. A oração não é apenas um monólogo de pedidos, mas um diálogo, um espaço sagrado de comunhão onde a alma se abre para ouvir. No silêncio da oração,
Longe do burburinho do mundo, o Espírito Santo encontra um terreno fértil para semear as palavras de Deus. Ele nos convida a silenciar a agitação interior, a acalmar a mente e a simplesmente esperar, em reverente expectativa, pela presença e pela voz do Pai. É nesse ambiente de quietude e entrega que as impressões divinas se tornam mais nítidas, as intuições mais claras e a paz que excede todo entendimento se manifesta, indicando a presença de Deus e a direção de sua vontade. Essa forma de oração não busca respostas imediatas ou sensações dramáticas, mas cultiva uma intimidade que permite o reconhecimento da voz de Deus, mesmo em seus murmúrios mais sutis. O Espírito Santo nos ensina a orar não apenas por respostas, mas para ter ouvidos para ouvi-las, para ter um coração sensível que capta os sinais. É um treinamento da alma para se alinhar com a frequência divina, para se tornar um receptor afinado. A persistência na oração demonstra a profundidade do nosso desejo de ouvir e de obedecer, e essa entrega é precisamente o que o Espírito usa para nos capacitar. Ele refina nossa capacidade de discernir o que é divino do que é humano, o que é de Deus do que é do inimigo, e o que é verdadeiro do que é falso. Tudo dentro do santuário da nossa comunhão com o Pai. O Espírito Santo, em sua pedagogia divina, frequentemente ensina através do processo de discernimento de pensamentos e impressões. Nossa mente é um campo de batalha onde diversas vozes competem por atenção. Nossos próprios pensamentos, as sugestões do inimigo e as inspirações do Espírito Santo. Distinguir a origem desses pensamentos é uma arte que o Espírito desenvolve em nós. Ele nos capacita a identificar quais pensamentos trazem paz, edificação, amor e esperança e quais trazem confusão, medo, acusação e desesperança. Pensamentos que se alinham com o caráter de Cristo e com a palavra de Deus são frequentemente sementes plantadas pelo Espírito. Por outro lado, pensamentos que nos afastam de Deus, que geram culpa e vergonha paralisantes ou que nos levam a ações pecaminosas, raramente vêm do Espírito. É um exercício constante de autoanálise e submissão à palavra. O Espírito Santo nos guia a questionar a fonte, o conteúdo e o resultado de cada pensamento. Ele nos dá a sabedoria para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Isso significa não apenas rejeitar pensamentos negativos, mas ativamente cultivar pensamentos que vêm de Deus, que são verdadeiros, nobres, corretos, puros, amáveis e dignos de louvor. Este é um campo de batalha, mas com o Espírito Santo como nosso mestre, aprendemos a manejar as armas da nossa fé para proteger a nossa mente e o nosso coração, tornando-nos mais aptos a receber as orientações divinas que se manifestam como impressões internas e direcionamentos claros. A disciplina da mente e a purificação dos pensamentos são passos cruciais para que a voz de Deus, que frequentemente vem em uma forma sutil, seja ouvida com a clareza necessária para a caminhada de fé. O fruto do Espírito também é um guia fundamental para discernir a voz de Deus. A voz de Deus nunca nos levará a agir de forma contrária ao seu caráter, que é manifestado nos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Se uma voz ou uma impressão nos leva a desrespeitar alguém, a agir com ira, a perder a paz ou a abandonar a mansidão, é muito provável que não seja a voz de Deus. O Espírito Santo é consistente consigo mesmo. Ele não nos instiga a algo que contradiga a sua própria natureza ou os princípios de sua palavra. Portanto, uma das formas mais seguras de testar a origem de uma mensagem é observar o fruto que ela produz, tanto em nosso coração
quanto em nossas ações e no impacto sobre aqueles ao nosso redor. Essa verificação constante é um escudo contra o engano. O Espírito Santo nos ensina a questionar. Essa direção me leva a amar mais, a ter mais paz, a ser mais paciente? Ela edifica, conforta ou exorta de uma maneira que reflete o amor de Deus? Se a resposta for sim, há uma grande probabilidade de ser a voz de Deus. Se a resposta for não, ou se gerar confusão, medo, culpa indevida, ou levar a ações que violam a palavra, então precisamos ter cautela e buscar mais discernimento. É a coerência da mensagem com o caráter de Deus, revelado em sua palavra e demonstrado pelo fruto do Espírito, que valida a autenticidade da voz divina. É um processo de amadurecimento constante, onde a alma se torna cada vez mais sintonizada com a frequência do amor e da verdade divina, discernindo com precisão a voz que traz vida e direção. O arrependimento e a obediência são portas abertas para ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Quando há pecado não confessado ou desobediência consciente em nossa vida, os canais de comunicação espiritual ficam turvos, como uma água suja que impede a visão clara do fundo. O Espírito Santo não pode operar plenamente em um coração resistente ou em uma vida marcada por escolhas que se opõem à vontade divina. Ele nos convence do pecado, não para nos condenar, mas para nos guiar ao arrependimento, à restauração da comunhão e à limpeza dos obstáculos que impedem a sua voz de ser ouvida com clareza. A obediência, por sua vez, é a resposta de fé ao que já ouvimos. É um passo de confiança que demonstra a Deus a nossa seriedade em segui-lo. Quando nos arrependemos e obedecemos, o Espírito Santo restaura a clareza, a sensibilidade e a paz em nosso espírito. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a andar em novidade de vida, abrindo nossos ouvidos espirituais para novas instruções e revelações. É um ciclo virtuoso. Quanto mais ouvimos e obedecemos, mais fácil se torna ouvir. Quanto mais desobedecemos e ignoramos, mais difícil se torna discernir. O Espírito Santo é paciente, mas a responsabilidade de limpar o terreno do coração e de estar em um estado de prontidão para ouvir reside no crente. A purificação constante da alma e a prontidão para agir de acordo com o que já foi revelado são os fundamentos sobre os quais o Espírito constrói a capacidade de discernir a voz de Deus em todas as suas manifestações. É um convite à santidade prática, um caminho para uma audição espiritual desimpedida. Por fim, a paciência e a persistência são virtudes inestimáveis no aprendizado de ouvir a voz do Espírito Santo. Deus não é um gênio da lâmpada que responde a cada capricho instantaneamente, nem o processo de aprendizado é um atalho mágico. Muitas vezes, Ele permite um período de espera, não para nos frustrar, mas para aprofundar nossa dependência dEle, para nos ensinar a confiar em seu tempo perfeito e para fortalecer nossa fé. O silêncio, que antes parecia um abandono, com a guia do Espírito Santo, se transforma em uma escola de paciência, onde a alma aprende a esperar com expectativa e não com desespero. É nesse processo que a fé amadurece, o caráter se forma e a capacidade de discernir a voz de Deus se aprimora, pois a espera nos ensina a olhar para além do imediato, para o propósito eterno de Deus. O Espírito Santo está constantemente trabalhando em nós, ensinando, refinando e capacitando. A promessa não é de que nunca mais haverá silêncio, mas de que, mesmo no silêncio, o Espírito estará nos guiando, nos preparando para a próxima manifestação da voz de Deus. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. E isso inclui o desenvolvimento de nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir e seguir a voz do bom pastor. É um caminho de fé, de busca e de transformação contínua,
onde cada momento de silêncio se torna uma oportunidade para aprofundar nossa intimidade com o Espírito Santo e, consequentemente, com a voz do nosso Pai Celestial. O clamor da alma por uma resposta que antes se perdia no vazio, agora encontra no Espírito Santo o guia que desvenda os mistérios do céu, revelando que a voz de Deus nunca cessou, apenas esperava por um coração preparado para realmente ouvi-la. Aquele que confia plenamente em Deus e se submete à direção do Espírito Santo, começa a perceber que o silêncio não é ausência, mas um espaço sagrado para a alma se realinhar. É nesse alinhamento que a voz de Deus, antes imperceptível, começa a ressoar com clareza cristalina, não sempre de forma audível, mas como uma convicção inabalável, uma paz profunda ou uma iluminação repentina. A alma, que se sentia perdida no deserto da indiferença divina, encontra-se agora em um oásis de comunicação contínua, onde cada passo é guiado e cada decisão é confirmada. Este é o poder transformador do Espírito Santo, o Consolador, o guia que desvenda os mistérios do coração do Pai e nos conduz à plenitude de uma vida de íntima comunhão. Este processo de aprendizado é como o de um músico que afina seu instrumento. Exige paciência, prática e uma sensibilidade crescente às notas mais sutis. Da mesma forma, o Espírito Santo refina os ouvidos do nosso espírito, permitindo-nos discernir as nuances da voz divina que se manifestam de inúmeras formas, muitas vezes além de nossas expectativas limitadas. Ele nos ensina a não buscar apenas a voz estrondosa, o sinal grandioso, mas também o sussurro suave, o leve toque, a direção sutil que permeia as circunstâncias e as palavras da Escritura. Essa sensibilidade não é inata, mas cultivada por meio de uma vida de oração, meditação na palavra e uma constante dependência do Espírito. Quanto mais nos entregamos a esse processo de afinação, mais clara e inconfundível se torna a comunicação divina, transformando o silêncio de outrora em um palco para a orquestra celestial da voz de Deus. A promessa de Jesus de enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, não foi uma mera formalidade, mas a garantia de uma presença contínua e ativa em nossas vidas. Ele não nos deixou órfãos, mas nos concedeu o guia perfeito que habita em nós, sussurrando verdades, revelando a vontade do Pai e nos capacitando a viver de forma que glorifique a Deus. Quando o salmista declara: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho", Salmos 119, 105. Ele aponta para a função essencial da Escritura, mas é o Espírito Santo quem acende essa lâmpada em nosso coração, quem a torna viva e pessoal, aplicável às realidades específicas de nossa jornada. Sem o Espírito, a palavra pode ser meramente um conjunto de letras. Com ele, ela se torna a própria voz de Deus, ecoando em nossa alma, trazendo clareza, direção e esperança. Muitas vezes, a frustração em ouvir a Deus surge de uma expectativa equivocada de que Ele falará de uma maneira específica, um sonho vívido, uma voz audível ou um sinal inconfundível no céu. O Espírito Santo, no entanto, opera com uma diversidade que transcende nossas concepções. Ele pode falar através de um conselho sábio de um irmão na fé, de uma porta que se fecha inesperadamente, de uma canção que toca profundamente a alma, de um peso no coração sobre uma decisão ou de uma paz inabalável que confirma um caminho. A chave para a escuta eficaz é a flexibilidade de espírito, a disposição para reconhecer a voz de Deus em todas as suas manifestações, por mais sutis ou inesperadas que sejam. É o Espírito quem nos abre os olhos para ver a obra de Deus em cada detalhe, e os ouvidos para ouvir sua voz em cada murmúrio da vida. A persistência na busca pela voz de Deus não é um sinal de que Ele está escondido,
mas de que Ele está nos chamando a um relacionamento mais profundo e íntimo. O deserto do silêncio, sob a guia do Espírito Santo, não é um lugar de abandono, mas de preparação, onde as distrações são removidas e o coração é purificado para uma comunhão mais profunda. É nesse processo que a fé é forjada, a confiança é estabelecida e a capacidade de discernir o divino é aprimorada. O profeta Isaías nos lembra: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda." Isaías 30, 21. Esta promessa se cumpre através da obra constante do Espírito Santo, que está sempre a postos para nos guiar, para nos corrigir e para nos assegurar da presença inabalável de Deus em cada passo da nossa jornada, transformando o clamor por resposta em uma melodia de certeza e direção divinas. Finalmente, compreender que o Espírito Santo nos ensina a ouvir não é apenas sobre receber instruções, mas sobre desenvolver um relacionamento. A voz de Deus não é um mero conjunto de comandos, mas a expressão de um pai amoroso que anseia por comunhão com seus filhos. O Espírito Santo nos guia não apenas para a direção certa, mas para o coração de Deus, para a intimidade que transforma, cura e sustenta. Ele nos ensina a amar a voz do pastor, a reconhecer seu toque, a seguir seus passos não por obrigação, mas por um desejo profundo de estar em sua presença. Essa é a essência de ouvir a Deus. Não um mero exercício de discernimento, mas uma jornada de amor, fé e total dependência do Espírito Santo que habita em nós, tornando a voz do Pai uma realidade viva e constante em nossa vida. É uma promessa de que mesmo nos vales mais profundos e nos silêncios mais longos, a resposta de Deus, mediada pelo seu Espírito, está sempre presente, esperando ser discernida pelo coração que o busca.